Eu vou explicar aqui minha parte do trabalho do App Inventor e é basicamente as telas quando você clica em algum aplicativo, ele vai para a tela de login, né? Cada um. Aí eu vou mostrar basicamente como é que foi feito o esquema aqui da tela de login. Basicamente tem a parte aqui da matrícula que você vai colocar, como se fosse a parte do Unifor, e tem a parte da senha. Aí tem o design aqui, tem o botão de home e o botão de entrar. Aí basicamente quando você clica na imagem aqui, né, da home, você vai para a tela inicial, que é a screen, no caso que tem os aplicativos e tal. E quando você clica no botão 1, ele vai gerar tipo uma coisa para ele ler, quantos caracteres você colocou. Se for igual a 7 e a senha foi igual a 8 caracteres, ele vai abrir a screen 2, no caso que é a calculadora. Se não, ele vai vibrar, ele vai colocar a label 3 para ser uma mensagem tipozinha, tipo de senha ou matrícula inválida, e vai ficar o texto vermelho. Basicamente isso. E o mesmo processo vai ser tipo eu entrar no quiz, no processo, e no login 3 também. Vai ser o mesmo processo que vai repetir. Vamos começar aqui, vou mostrar aqui o menu, onde foi a interface aqui, as imagens, labels, botões, notificadores, som e armazenamento de memória, que toda vez que a gente bota os pontos, que a gente acertar as questões, ele vai guardar na memória. Aqui, ó, os blocos. Vamos para aqui, ó. Vamos lá, primeira pergunta. Aqui assim. Onde tem cada bloco aqui, ó, estrutura de blocos. Quando ele acerta uma pergunta errada, ele clica na pergunta errada, ele vai direto para a segunda pergunta, sem marcar pontuação. E quando ele acerta a pergunta certa, ele vai marcar a pontuação no TinyDB, que é onde a gente vai guardar se a pessoa fez ponto ou não. E quando a pessoa volta para... Quando termina o jogo e volta para cá, para reiniciar o jogo, ela é setado zero o valor dela, para não ficar dando erro de pontos. Aqui, terceira pergunta, mesma coisa. Assim, também tem quando a imagem da dica, que aparece aqui, ó. Nesse aqui ela tá invisível, todas elas. Para apenas quando for clicado aqui, elas aparecerem. Tanto que nos blocos ela tá aqui, ó. Quando imagem 2, que é a imagem da dica, for clicada, ela vai deixar a imagem 1 visível. Fora isso, ela fica invisível. E continua assim para todas as perguntas. A pergunta 4, a pergunta 5, a pergunta 6. Segue o mesmo padrão. Até o resultado final. Onde aqui vai estar você acertou tantas perguntas. Aqui o texto de resposta final. E aqui para voltar para a tela inicial, jogar novamente. Note que aqui também tem TinyDB, que ele sempre precisa estar em toda pergunta para ele conseguir passar as respostas para os valores seguintes, para no final parar aqui, onde quando a tela resultado iniciar, ele vai pedir os pontos e em seguida ele vai fazer no texto, você vai botar ali, você acertou a quantidade de pontos de 6 perguntas. Se os pontos forem iguais ou maior que 4, vai aparecer a mensagem excelente, continue assim. Se for igual ou maior que 3, vai estar ok, tem que acertar mais na próxima. Caso contrário, for menor que isso, ele manda uma mensagem que precisa aprender mais sobre reciclagem. Também temos um sound play, que ele vai pedir o som que eu botei aqui, que foi aquele das criancinhas, que vai já aparecer aqui, e uma mensagem de parabéns. E aqui nos botões, quando ele botar no botão 2, ele vai abrir a pergunta 1, que é para jogar novamente, e enquanto é o botão 1, ele vai voltar para o menu. E é isso aí. São os blocos da tela 1, onde são 3 ícones de aplicativo. O usuário, ao clicar em cada ícone, ele vai ser redirecionado para uma tela de login. E ao efetuar o login, ao escolher um dos aplicativos da tela inicial, ele vai
ser redirecionado ao efetuar o login para tipo de tela, no caso de calculadora aqui. O botão ele vai selecionar a moto, ele vai para outra tela com valor de moto ou carro e tem um botão de voltar, que volta para a tela inicial. E ao selecionar um tipo de veículo, ele é redirecionado para essa tela onde ele vai calcular o impacto. E nessa tela, o usuário ele tem que botar só números para o valor aproximado que ele percorre ao longo da semana. Aqui para o carro, se ele obter o valor de carro, ele vai calcular de 120 gramas de CO2 que um carro produz por quilômetro. Se não, ele vai calcular 80 gramas de CO2 que uma moto produz em uma semana. Tem o TNDB, que ele vai armazenar esse dado do CO2 do usuário, e a variável de obter o global resultado, que vai ser o armazenado conjunto com o CO2. E ao o usuário dar os quilômetros que ele roda por uma semana, ele vai ser adicionado para a tela de resultado do impacto, onde vai ter um botão para ele mostrar o resultado do impacto que o usuário colocou de quilômetros que ele produz em uma semana, onde a legenda vai se tornar disponível, que ela fica invisível, vai se tornar visível e vai juntar os textos de você produziu junto com o dado do CO2 do usuário, junto com os quilos, que em gramas quilos, pode ser produzido em uma semana de CO2, e além de ter os botões 2, que voltam para a tela inicial, que é a Home, e o botão 3, caso o usuário queira voltar para calcular novamente outro tipo de quilômetro que ele percorreu. E voltando para a tela 1, tem o botão 2, o botão 3 que leva para o mapa, que são duas telas, o botão de início, que volta para a tela inicial, tanto para a tela de conscientização, que vai mostrar os mapas de coleta, que ele mostra mesmo aqui, ó, dando o campus da Unifor, que é espalhado de lixeiras, mas caso o usuário não esteja por perto, mas só em volta do campus, ele vai para o mapa mesmo, para a tela de mapa, aqui, onde mostra o ponto onde o usuário está, que é a Unifor, junto dos dois ecopontos, que esse é o do Guararapes e esse é da Edson Queiroz. Ambos ficam abertos de segunda a sexta, das 9 até as 11 e depois das 1 até as 7. Aqui é a tela 1, mostra os ícones de cada aplicativo. O primeiro sendo a calculadora, login de usuário, que é a matrícula, aqui tem os dois ícones para selecionar um veículo, sendo moto ou um carro. Aqui pede ao usuário quantos quilômetros ele costuma andar em uma semana. Como exemplo aqui em 25, em uma semana 250 km, em uma semana 100 km. Calcular o impacto, ver resultado. O usuário produziu andando 100 km em uma semana 12 kg de CO2. Independente se é muito ou pouco, ainda contribui para o efeito estufa. Aqui o botão de voltar, caso o usuário escolher colocar outro número, voltar para outra tela para escolher o exemplo, a moto. O botão de home, que ele volta para a tela 1. O quiz agora. Voltando o quiz agora. Para mim pergunta que não estou pronto, ele vai voltar para a tela de home. Quiz novamente. Matrícula e senha. Primeira pergunta.
jogar novamente, o usuário volta para refazer o quiz. Tem a dica de cada pergunta. Volta à tela inicial. Volta para frente da tela. Agora o mapa. Onde pede novamente a matrícula. Dá conscientização sobre onde tem muitas lixeiras espalhadas pelo campus da Unifor. E caso o usuário esteja fora do campus, ele mostra os ecopontos, que é aqui. Aqui é o ponto azul, é a Unifor. E tem esse ecoponto aqui na Guararapes, no sentido da Washington Soares, quem vem de lá. E tem esse ponto aqui que é na rua Vereador José Barbosa, que é um ponto mais próximo aqui do campus. Caso no sentido Washington Soares esteja vindo a pessoa usuária, vendo no sentido Washington Soares, pode passar no ecoponto para depositar o lixo dela lá. Ou mesmo quem estiver aqui próximo da universidade pode vir até aqui, passa pela Avenida Doutor Valmir e consegue ter acesso ao ecoponto da Edson Queiroz. Ponto de voltar, que é para mostrar aqui novamente, voltar, vai para tela inicial, e é isso.